Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As leituras de hoje, irmãos e irmãs, ilustram a situação do cristão no mundo e o testemunho que o povo de Deus é chamado a dar. Esses tempos escutei um comentário a respeito do mandato missionário de Jesus, aquele ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esse mandato que os nossos irmãos protestantes chamam a grande comissão, Great Commission. O comentário dizia, chamava a atenção para esse ponto, que Jesus ali não dá duas ordens, de sair pelo mundo e outra ordem de pregar o Evangelho. No texto original, Jesus diz assim: indo por todo o mundo, pregai o Evangelho. Então é uma ordem só, é de pregar o Evangelho. O ir por todo o mundo, ele simplesmente acontece. E como é que ele acontece? Ele acontece justamente com essa dinâmica que a gente escutou na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. O que aconteceu ali? Paulo e Barnabé foram para uma cidade, anunciaram o Evangelho, converteram muitas pessoas à fé e ali provocaram a inveja. E então aqueles que não estavam contentes, que se opuseram à pregação do Evangelho, foram buscar os poderes deste mundo. Aqui diz as mulheres religiosas e ricas e os homens influentes. Então a gente tem aqui o poder do dinheiro, o poder da religião e o poder da política, que durante toda a história do cristianismo vão ser os poderes perseguidores da fé cristã. De alguma forma tentam domesticar a fé, a experiência cristã, e quando não conseguem, aí vem a perseguição aberta. Não sei se vocês sabem, irmãos e irmãs, cada ano, nesses últimos anos, em todos os anos do século XXI, a cada ano morrem mais cristãos martirizados do que todos aqueles mártires dos primeiros 3 séculos do cristianismo. Quer dizer, acontece mais martírios em um ano do que em 300 anos da era antiga. Então, como é que a fé cristã faz? Jesus já tinha avisado: quando expulsarem vocês de uma cidade, vão para outra. E foi isso que Paulo e Barnabé fizeram. Não quiseram responder à agressão, não quiseram eles mesmos criarem o próprio exército deles ou reunirem as próprias forças deles para combater, para responder
a violência com violência, o ódio com ódio, a agressão com a agressão. Talvez ressoasse nos ouvidos deles aquelas palavras de Cristo a Pedro no Horto das Oliveiras: guarda a tua espada na bainha. Nosso modo de evangelizar não é esse, não é o modo do poder, mas o modo do despoder. O despoder da Gruta de Belém, o despoder do Calvário, o despoder de toda a vida de Jesus. E é por isso que o Apocalipse nos apresenta Jesus com duas imagens completamente diferentes uma da outra, como o cordeiro e como o pastor. Se a gente pensa num rebanho com o seu pastor, a gente vê que o pastor é a figura mais forte, mais poderosa de todos. E depois, em último lugar, em termos de poder, a gente encontra os cordeirinhos, porque são filhotes, porque são frágeis, porque são pequenos, dependentes. Mas a Escritura diz que o jeito de Cristo ser pastor é o jeito de cordeiro. Ele não nos pastoreia por demonstrações de poder que nos amedrontam, mas excita o nosso amor, nos convida a amá-lo, nos convida a chegar perto dele sem medo. E é por isso que os cristãos, entendendo, por assim dizer, o jeito de ser do cordeiro, do pastor que é cordeiro, passaram pela história e continuam passando, sem responder ao ódio com ódio. E, seguindo fielmente o bom pastor, observam que, ao mesmo tempo que a gente anuncia o Evangelho, a gente testemunha o Evangelho. Quer dizer, o que é o núcleo central do Evangelho? A morte e a ressurreição de Jesus. E a gente testemunha essa palavra também morrendo e ressuscitando, sendo tratados pelo mundo como mortos, mas nos comportando como ressuscitados, vivendo no meio do mundo que quer a nossa morte, mas distribuindo e manifestando a vida que existe em Cristo, essa vida que não pode ser destruída por nenhum poder, nem desse mundo, nem do outro. E por isso, o livro do Apocalipse faz esse retrato falado do cristão. A multidão que se encontra, uma multidão de toda raça, nação, língua, ou seja, que não tem limite nenhum da cultura, porque o Evangelho não é uma cultura particular, ele é a vida, e a vida se expressa, se manifesta, seja qual for a cultura antiga ou nova, ou de qualquer lugar do mundo. Então, essa multidão que está de pé, o estar de pé é o sinal da ressurreição, em grego, ressuscitares, ficar de pé, é a mesma palavra, anástasis. Ficar de pé quer dizer, aqui nós nos manifestamos como ressuscitados, nos manifestamos com a força do ressuscitado. Tanto é que na liturgia dos primeiros séculos era proibido ficar ajoelhado no domingo, porque o domingo sendo o dia da ressurreição, os fiéis tinham que ficar nas liturgias, ficar sempre de pé. Até hoje tem um resquício disso, certos ritos, como ladainha de Todos os Santos, quando ela é cantada uma missa de consagração ou de ordenação, quando ela é cantada ou rezada nos dias de semana,
Todos recitam a ladainha ajoelhados, mas quando ela é recitada no domingo, ninguém se ajoelha, todos ficam de pé, permanecem de pé. O estar de pé é o sinal da ressurreição. Por isso é que Maria, aos pés da cruz, segundo João, no Evangelho de João, ela é descrita como aquela que estava de pé aos pés da cruz, quer dizer, já ali crendo e anunciando a ressurreição. Então, o cristão, ele está de pé porque ele já vive como ressuscitado, ele traja vestes brancas, que significa a luz, essa luz que Cristo veio trazer ao mundo. E trazem palmas na mão. A palmeira é aquela planta que cresce nos oásis do deserto. As pessoas estão caminhando no meio da areia do deserto e de repente vem lá longe algo verde e sabem que ali tem água, tem uma fonte de água que permite crescer as palmeiras. Então, toda a descrição que João faz aqui é como de um oásis. Não os molestará o sol, nem algum calor ardente, nunca mais terão fome e nem sede, o Cordeiro os conduzirá às fontes da água da vida. E é assim que se encontra o povo de Deus. E é interessante que aparece aqui outra imagem surpreendente do Apocalipse. Eles branquearam as vestes no sangue do Cordeiro. Quer dizer, banharam as vestes no sangue do Cordeiro e as vestes saíram brancas desse banho. Ao contrário da nossa imaginação, que imaginamos as roupas ficando vermelhas, sendo banhadas no sangue, essas roupas ficam brancas. E aqui um dos anciãos explica, eles passaram pela grande tribulação, quer dizer, acompanharam Cristo na sua paixão, naquela luta, naquele duelo entre a vida e a morte, onde a morte parece que venceu no Calvário, mas no fim ela é a derrotada. E João coloca essa descrição justamente para nos inspirar a confiança. O que nós temos que fazer quando a nossa fé é perseguida, é pisoteada, é ridicularizada? O que nós temos que fazer quando parece que o mundo todo com os seus poderes se levanta contra Cristo, contra a nossa experiência em Cristo? E a resposta é essa: nós não temos que fazer nada, temos que ser cristãos de verdade. A nossa resposta não está no fazer, mas no ser. Se nós somos aquilo para o qual nós fomos chamados, se nós vivemos a nossa condição de batizados, ali nós vamos dar testemunho de uma vida que é mais forte, que é mais poderosa que a morte. Ali nós vamos dar testemunho de que nenhum poder desse mundo ou do outro pode nos arrancar da mão do nosso bom pastor, porque ele, apesar de se comportar sempre como um cordeiro manso, pequeno, frágil, ele é o Todo-Poderoso, ele é o maior do que todos. Ele e o Pai são um só no Espírito Santo. E é dessa vida que ele nos traz, que nós vivemos. Essa é a vida que nós proclamamos com as nossas palavras e com a nossa vida.